Amém. Podem sentar, amados. Assim como estamos assentados, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de João, em seu capítulo 5. Livro de João, capítulo 5. Eu não sei se teremos as classes, mas as crianças eu não estou vendo. Não sei as demais se irão funcionar. Mas você que permanece aqui no templo, João, capítulo 5, versículos de 2 a 11. João 5, versículos de 2 a 11. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem que se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Senhor, a tua palavra é a verdade que nos vivifica, que nos restaura, que nos ensina, que nos ilumina. Então, que esta palavra do Senhor fale ao nosso coração e ajuda-me a tão somente ser instrumento, canal teu na vida da igreja nesta manhã, para que haja edificação, para que haja crescimento, para que haja entendimento mediante a ação do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Irmãs e irmãos, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre esse texto, pensar algumas questões acerca desse texto, mas antes, porém, gostaria de te convidar a lembrar de algo que faz parte do nosso cotidiano, que faz parte do nosso dia a dia. Existe uma expressão, que é a expressão álibi. Ela é muito usada, muito comum no meio jurídico. E normalmente essa expressão, quando é usada no meio jurídico, através de um processo, em um tribunal, em alguma questão advocatícia, ela tem a ver com documentos, fotos, filmagens, pessoas que atestam, que validam, no sentido de dizer que aquele réu não estava
no dia e no horário quando o ocorrido, quando o crime, quando a situação aconteceu. Normalmente é assim. Normalmente o álibi é usado como um recurso, como um mecanismo para trazer um benefício àquele que foi acusado, justa ou injustamente. Então procura-se de alguma maneira, de alguma forma, comprovar a inocência e muitas vezes recorre-se a alguns mecanismos e algumas pessoas que possam atestar, que possam dizer, que possam comprovar que aquele réu é inocente. Mas, para além da vida jurídica, muitas vezes, muitas mesmo, eu e você também fazemos uso dessa mesma expressão. E muitas vezes construímos, e muitas vezes criamos, e muitas vezes elaboramos os nossos álibis para justificar isso ou aquilo, para respaldar esta ou aquela atitude, para fundamentar este ou aquele comportamento. O texto que lemos nos faz pensar também sobre álibi. Mas vejamos o texto. O texto nos informa acerca de Jesus, que resolve fazer um passeio. A Bíblia relata que Jesus andava por cidades, por caminhos, e vai a Jerusalém. E ele está em Jerusalém. E estando em Jerusalém, vai ao templo. E resolve visitar um local do templo. Um tanque. Que é chamado, inclusive, tanque de Betesda. Betesda, como o próprio texto nos informou, é uma expressão hebraica, que quer dizer casa da misericórdia. Mas, irmãs e irmãos, quando olhamos o texto, o que encontramos nessa visita de Jesus, nesse local chamado Casa da Misericórdia, não é a presença da misericórdia, mas encontramos aqui um container de coxos, paralíticos, cegos, doentes, enfermos, inválidos. Encontramos aqui uma confraria dos agônicos. Encontramos aqui, irmãs e irmãos, um depósito humano de doenças. Visualizamos nesse texto o almoxarifado da dor. Pessoas que ano após ano, dia após dia, semana após semana, mês após mês, se dirigia para este tanque com uma única finalidade: alcançar a cura. E havia uma tradição. Se você prestou atenção, no versículo 4 da leitura, ele está entre colchetes. E normalmente quando um texto está entre colchetes da Bíblia, é porque esse texto, ele é colocado numa possibilidade de dúvida, se realmente essa tradição era real ou não, e o texto está entre colchetes. E foi incorporada na tradição judaica que um anjo, anualmente, sem data marcada, sem agenda divulgada, sem dia pré-estabelecido, mas uma única vez no ano, um anjo aparecia, não era visto. As pessoas não viam o anjo. Mas era dito, através da tradição, que a água daquele tanque, que era formado por 5 pavimentos, pavimentos estes tomados por enfermos, agonizando ali à espera de um mover das águas,
Porque quando a água era movida, a tradição dizia que o anjo ali estava. E o texto diz que o primeiro que entrava no tanque, o primeiro, era curado. Então imagina a cena daquela multidão de enfermos ao redor do tanque, aguardando a possibilidade de um mexer das águas. Imagina a cena de um atropelo de pessoas, de um amontoado de gente doente, enferma. Isso me faz lembrar daquelas manhãs e madrugadas frias e chuvosas, quando a minha mãe muitas vezes reunia, ou a mim, ou outro irmão, ou até todos nós, para pegarmos uma senha na fila do SUS, do Sistema Único de Saúde, para sermos atendidos. E aí nos corredores, víamos a angústia da alma, o sofrimento da dor, a angústia no rosto estampado do sofrimento, na expectativa e na esperança de um atendimento que pudesse garantir uma consulta. Imagina a cena daquela multidão de enfermos, aguardando a possibilidade de uma água ser mexida, mas com um agravante, apenas um seria curado. Imagine-se nesse lugar, imagine-se nessa situação, na qual talvez você ali ou eu ali, não podíamos talvez nem irmos ao banheiro. Porque ir ao banheiro poderia trazer uma fatalidade. Porque naquele momento, talvez da minha ausência, o anjo desceria e eu perderia a minha bênção. E ficaria para o próximo ano. Porque era uma vez no ano, sem agenda marcada, sem data prevista. E Jesus resolve visitar aquele lugar. Nesta manhã, eu quero meditar com você sobre o seguinte tema. Preste atenção. Vença o álibi do tanque de Betesda. Vença o álibi do tanque de Betesda. Muitas vezes, eu e você, eu passei a semana estudando esse texto, ouvindo pregações sobre ele, lendo muita coisa sobre ele. Sábado passado eu fiz uso desse texto, juntamente com outros textos, para falar aos jovens. Mas eu passei a semana voltando a esse texto e sendo ministrado por Deus. E eu gostaria de dividir o que Deus me falou com vocês. Mas vença o álibi do tanque de Betesda. Por que eu tenho que vencer? Por que eu tenho que vencer o álibi do tanque de Betesda? Em primeiro lugar, porque o tanque de Betesda revela uma mecânica mística da religião. Este tanque de Betesda, relatado no Evangelho de João, no capítulo 5, revela, demonstra claramente uma mecânica, uma prática mística da religião. E isso não está muito distante e não está longe dos nossos dias. Temos visto e temos acompanhado a presença dessa mística ou desse misticismo em algumas expressões de religiosidade. Mas presta atenção, porque esse tanque não tem nada a ver, com o Deus da graça e com o Deus da misericórdia.
O tanque é batizado de Betesda. Betesda quer dizer casa da misericórdia. Mas aquele lugar era um amontoado de doentes. Irmãs e irmãos, olha que absurdo. Olha a presença do misticismo. Olha a busca por um poço, um tanque que poderia gerar a cura. E talvez agora a sua mente comece a lembrar de algumas práticas místicas que estão presentes na nossa contemporaneidade, que estão presentes no nosso dia a dia, que estão presentes em muitas igrejas, que está presente em muita expressão de religião dos nossos dias. Mas eu quero que você entenda algo. Misticismo não tem nada a ver com Deus da graça e com Deus da misericórdia. Sabe por quê? Porque enquanto essa multidão se reunia na expectativa de e aí preste bastante atenção nisso, porque o primeiro que entrava era o único. O primeiro que entrava era o único. Não havia possibilidade para uma segunda cura, uma terceira cura, uma quarta cura. Era o primeiro, e o primeiro era o único. Irmãs e irmãos, que religião estranha essa. Poderia até dizer que religião selvagem, capitalista, egoísta. Que religião essa? Darwinista, seletiva, onde apenas o mais forte, interessante, um local de doentes, mas apenas o doente mais rápido poderia ser curado, através do seu esforço, através da sua própria dedicação. Que coisa estranha e absurda. Vença o álibi do tanque de Betesda. Porque o tanque de Betesda revela a mecânica, a prática mística da religião. E tem mais. Aquele momento era um momento de tensão. Como é que a Bíblia revela o nosso Deus? Como um Deus de paz e não como um Deus de confusão. Imagina aquela confusão dos agônicos na expectativa da água ser mexida. Porque ali, um olhava para o outro, e o que se via era o concorrente. Porque o outro é meu concorrente. E eu tenho que chegar primeiro no tanque. Ali não havia compaixão. Ali não havia misericórdia. Ali não havia companheirismo. Ali havia o egoísmo. Era um momento de tensão. E você tinha que estar atento. A sua visão deveria estar voltada para a água, o tempo todo voltada para a água. Você não podia se distrair. E mais, você tinha que estar perto, o mais perto possível do tanque. Porque quanto mais perto você estivesse, a tua vitória, a tua bênção, a tua cura estaria garantida. Isso não tem nada a ver com Deus da graça e com Deus da misericórdia. O Deus da graça, revelado na Escritura Sagrada, não é um Deus seletivo. Não é um Deus exclusivista, que abençoa apenas este e não abençoa a todos. Aquele lugar, irmãs e irmãos, era um lugar marcado pela ausência da cooperação, pela ausência da ajuda, pela ausência da solidariedade. Isso é misticismo. Preste atenção em algo. Não é você que se movimenta. Não sou eu que me movimento. Não é o meu movimento. Mas o que esse texto me ensina
é que o Deus da graça e o Deus da misericórdia, revelado na pessoa de Jesus, é Ele quem se movimenta na minha, na sua e na nossa direção. Não é o que eu faço, não é o que você faz, não é o que eu deixei de fazer, não é o que você deixou de fazer, porque o que importa não é o que eu faço, mas o que importa é o que Deus realiza e faz na pessoa de Jesus, na minha e na sua direção. E o texto mostrou isso. Jesus foi ao tanque de Betesda. O Deus presente foi na casa da misericórdia para demonstrar quem Ele era e o que Ele faz. E durante essa madrugada, Deus me fez lembrar de um texto belíssimo, que diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse é o Deus da graça, esse é o Deus da misericórdia que eu creio. E isso não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com o tanque de Betesda, tem a ver com o movimento de Deus na minha e na sua direção. Esse é o Deus que se revela na Escritura Sagrada. O Deus que habita com o contrito e com o abatido e se faz presente na minha, na sua e na nossa história. Lembrei-me também, esse primeiro texto que eu li está em Isaías 57:15. Lembrei-me também de Isaías 66, versículos 1 e 2, e encontramos aqui o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, presta atenção nisso, que beleza. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Esse é o Deus da graça, e esse é o Deus da misericórdia. Graça e misericórdia que é dispensada sobre todos os abatidos e sobre todos os contritos de coração. Esse é o homem que atrai o coração de Deus. Não pelo que ele faz, mas pelo seu tremor, pelo seu quebrantamento, pela sua agonia no ser e na alma. Por isso eu disse que o tanque de Betesda representa a mecânica misticista da religião. Cuidado, porque muitas vezes eu e você podemos cair nesse engodo e vamos atrás de questões místicas, mirabolantes, e nos movemos em busca disso e esquecemos que na verdade é Deus que se movimenta na minha e na sua direção.
vença o álibi do tanque de Betesda. Por quê? Por que eu tenho que vencer também o tanque de Betesda? Em segundo lugar, porque o tanque de Betesda revela o estado enfermiço crônico de todos nós, ou de muitos de nós. O tanque de Betesda, além de revelar o misticismo de algumas pessoas, o tanque de Betesda também revela a enfermidade que muitas vezes está presente no nosso coração. E nós muitas vezes não nos apercebemos disso. E uma enfermidade crônica. O versículo 6 e o versículo 7. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém. Cuidado, olha o álibi aí. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois quando eu penso de ir, outro já foi e eu fiquei para trás. Cuidado, porque o tanque de Betesda revela o estado enfermo, crônico, de muitos e de muitos. Como assim? Irmãs e irmãos, como é interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa na Bíblia acerca dos milagres que Jesus realizou. Quase que 100% dos milagres que Jesus realizou, revelados na Escritura Sagrada, tiveram o concurso do humano. Como assim? Algumas pessoas foram até Jesus, levando pedidos, ou foram pessoalmente, mas existem 3 milagres que me chamam muita atenção, nos quais Jesus foi até. Lembra da viúva de Naim? O texto diz que Jesus foi até a viúva de Naim. Lembra do gadareno, ex-endemoniado? Jesus foi até o gadareno e ao paralítico de Betesda. Jesus foi na direção dele também. Esses 3 milagres me chamam muita atenção, porque nesses 3 milagres, Jesus vai e abençoa. Então tome cuidado com 3 coisas. Primeira delas, deixe de apostar e olhar para cisternas paradas. Quantas vezes eu e você, diante das vicissitudes, diante da luta, diante dos problemas, diante das dificuldades, dos dissabores, das injustiças, voltamos a nossa visão para cisternas que não trazem vitória, bênção, socorro, auxílio e refúgio. Quantas vezes diante da luta, dos problemas, das dificuldades, a luz da nossa fé é projetada em cisternas paradas, que não se movimentam. Cuidado. Muito cuidado. A pergunta seguinte é: para quem eu tenho olhado? Para quem eu tenho olhado na hora da dificuldade? Onde estão fixos os meus olhos na hora dos problemas, das vicissitudes da vida? Para quem eu olho? Para o tanque de Betesda. E aí eu começo a dizer: não tem ninguém, eu estou só, eu estou abandonado, eu estou largado, eu não tenho ninguém que me tome nos braços e me coloque no tanque. Cuidado,
com esse álibi. Cuidado com essa desculpa. Porque muitas vezes o tanque de Betesda revela o seu estado de doença, de enfermidade, de somente perceber ou de não perceber que Jesus moveu-se e está comigo e está com você. Segundo cuidado. O que a gente vai fazer, muitas vezes pessoas pensam assim: o que eu vou fazer é o que vai contar. Não, eu preciso fazer, porque uma vez fazendo, Deus vai me socorrer. Eu vou me mover e alguma coisa vai acontecer. Eu vou montar alguns esquemas, eu vou fazer alguns combinados, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer a promessa tal, eu vou fazer isso e aquilo outro, e vou atrair o coração de Deus. Cuidado. Porque aí você começa a viver de frustração em frustração. Porque de repente você começa a pensar assim: eu tenho amigos. Os amigos vão me ajudar. Eu estou passando esse perrengue, mas os meus amigos vão me ajudar. E aí você começa a se perceber, você começa a notar que os amigos não notam, que os amigos não notaram, que os amigos não perceberam. E aí você começa a pensar assim, talvez: não, alguém vai falar comigo. Alguém vai falar comigo. E aí você começa a perceber que as vozes silenciaram. Que as vozes não falam. Que as vozes não comunicam. Que as vozes se calaram. Talvez você comece a pensar assim: alguém vai saber da minha história. De alguma forma alguém vai saber da minha história e vai fazer alguma coisa comigo. Ou a meu favor. E aí você se surpreende, porque as pessoas estão deixando de ler histórias. Em especial, a sua história. E talvez você comece a pensar assim: eu tenho um bom currículo. Eu tenho um excelente currículo. Eu vou usar o meu currículo em meu favor. E aí você se surpreende que no mundo em que nós vivemos, o que mais tem prevalecido é a indicação e menos a qualidade, a formação, a aptidão, a capacidade e a competência. E aí você se frustra. Cuidado. Cuidado, porque o tanque de Betesda revela muitas vezes o estado enfermo do nosso coração. Terceiro cuidado. Cuidado com a resposta que você vai dar à pergunta: queres ser curado? Porque essa é a primordial, a importante pergunta de Jesus nesse texto. Ele vai a esse lugar, encontra-se com um homem que tem 38 anos. Se fizermos as contas, Jesus tem 33. Se fizermos as contas, aquele homem já estava lá no tanque antes mesmo de Jesus nascer. Se fizermos as contas, aquele homem acompanhou inclusive a destruição e a reconstrução do templo, e ele estava lá. Eu não sei quem o leva, eu não sei quem o conduz, mas durante 38 anos ele está lá, buscando o misticismo da água, revelando a sua enfermidade, porque a sua visão está no tanque, a sua atenção está no tanque. E de repente alguém chega-se por trás, olha para as suas pernas trôpegas, secas, e simplesmente faz uma pergunta que talvez você possa dizer assim: que pergunta absurda é essa? Porque a pergunta é: queres ser curado? Se eu estou aqui há 38 anos,
O que eu quero é ser curado, né, Jesus? Mas não foi essa a resposta que ele dá. A resposta que ele dá é: eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Eu não tenho ninguém para me levar no tanque. Ele nem sabia quem era aquele homem que falava com ele. É interessante, irmãs e irmãos, porque onde Jesus chegava, sempre havia uma multidão querendo tocá-lo para que eles fossem curados. Jesus chega naquele lugar e ninguém nota, ninguém percebe que o Deus encarnado, o poderoso Deus, estava ali com o poder e graça, com a graça e a misericórdia de curar a todos. Mas a visão de todos estava no tanque, no misticismo. E aí Jesus volta-se para aquele homem que há 38 anos ali estava, talvez o campeão, 38 anos ali, e faz a pergunta: queres ser curado? Cuidado com a resposta que você vai dar a essa pergunta. Sabe por quê, irmãs e irmãos? Porque dor vicia. Sabia disso? Dor vicia. Doença vicia. Você já deve ter lidado com gente que o único discurso que ela tem: ai, é isso, é aquilo outro, é aquilo mais. Porque dor vicia. E quando a pessoa se acostuma com a enfermidade gera um turbilhão de doenças. E aí, irmãs e irmãos, fraqueza passa a ser um tema da vida. Dependência passa a ser o assunto existencial de muitos. E muitos se tornam doentes crônicos do ser e da alma, porque não querem ser curados. Tem gente que não quer ser curado, sabia disso? Porque é muito mais cômodo ser ou estar doente. Porque ser ou estar doente me coloca numa condição de autocomiseração, de piedade e de dó. E aí eu não preciso nem trabalhar. E aí eu começo a usar o álibi da preguiça. O álibi da dependência. O álibi da misericórdia. O álibi da pena. Porque quando eu me declaro são, quando eu me declaro sadio, alguém pode chegar e pode me dizer: por favor, me ajude a erguer essa caixa. Ai, meu ciático. Ai, meu braço. Ai, aquilo. É mais fácil. É mais cômodo. É muito melhor ser doente para algumas pessoas. É mais cômodo. É mais agradável. Porque eu posso justificar a minha preguiça. Eu posso justificar a minha dependência. Eu posso contar com a misericórdia, com a bondade dos outros. E aí eu posso me regozijar na nulidade da vida e na enfermidade crônica da alma e do ser. Cuidado com a resposta que você vai dar a essa pergunta. Porque essa pergunta está ecoando hoje diante de nós. Jesus, quando olha para aquele homem, ele diz: você quer ser curado desse misticismo? Você quer ser curado dessa enfermidade crônica? E ele diz: eu não tenho ninguém. Irmãs e irmãos, o Deus Todo-Poderoso estava lá, a palavra de autoridade estava lá. E ele diz: eu sou um pobrezinho, coitado, não tem ninguém que me ajuda. Eu preciso da cesta básica, eu preciso do vale gás, eu preciso disso e daquilo outro. Jesus queria libertar aquele homem daquela enfermidade crônica, de se pensar e de se ver incapaz de fazer, de andar, de se mover, de se movimentar. Cuidado com o álibi da preguiça. Cuidado com o álibi da dependência. Cuidado com o álibi da misericórdia.
Cuidado com o álibi do tanque de Betesda. Por favor, responda corretamente essa pergunta. Porque Jesus te pergunta nessa manhã: queres ser curado? Em terceiro e último lugar, vença o álibi do tanque de Betesda. Por quê, pastor? Porque em primeiro lugar eu disse que ele revela o misticismo da fé. Em segundo lugar, porque ele revela o estado enfermiço da alma. Em terceiro lugar, ele revela que Betesda não é um lugar. Betesda é um estado de ser. Betesda pode estar dentro de mim, Betesda pode estar dentro de você, Betesda pode estar dentro de nós. Versículo 8, versículo 9. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O que você quer nessa manhã? Doença ou cura? O que você quer? Conforto? Mediocridade? Ou trabalho? Movimento? Andar? Se mexer? Se ajudar? E ser ajudado por Deus? O que você quer? Betesda não é tão somente um lugar. Betesda é um estado de ser. E Betesda se revela em muitos aspectos da nossa vida. Muitas vezes nos relacionamentos afetivos. Sim, tem muito marido Betesda. Frouxo, acomodado, insensível, quase não humano a esposa. Mas tem muita esposa também Betesda, esperando o anjo tocar a água. Ah, pastor, ano que vem eu mudo. Aquele homem também não merece. Eu vou continuar do jeito que eu sou. Tem muito filho Betesda. Tem muito filho Betesda, tomado pela preguiça, tomado pela dependência, tomado pela autocomiseração. Tem muita gente, irmãs e irmãos, tem muita gente vivendo como se estivesse numa loteria de alegações. Para tudo tem uma justificativa, para tudo tem uma alegação, para tudo tem um álibi. E vão perdendo a vida e a possibilidade de viver, porque se dispôs a um karma crônico de enfermidade e de doenças. E aí o discurso começa a ser o seguinte: eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. O mundo inteiro que está errado, eu estou certo. O mundo que mude, eu sou desse jeito. E aí começam os argumentos, começam as justificativas, começam as filosofias, começam as defesas, as desculpas, os álibis, porque não quer mudar, porque não quer mudança. Mas aí vem Jesus, olha para aquele homem e pergunta: tu? Ele não perguntou para a multidão. Ele perguntou para aquele homem: tu queres ser curado? Você quer ser curado? Cuidado.
Muito cuidado. Porque às vezes nós nos permitimos ficar em determinadas enfermidades e dali não queremos mais sair. Cuidado. Muitas vezes eu e você decidimos, tomamos a decisão de permanecer em algumas enfermidades porque elas são mais cômodas. E aí eu posso justificar o meu jeito de ser, o meu jeito de agir e o meu jeito de proceder. Só que Jesus chega e rebenta com todo e qualquer argumento. Tu queres ser curado? E aí Jesus faz algo fantástico. Levanta-te, toma teu leito e anda. De uma certa razão, Jesus dizia: moço, se mexa. Moço, se levante, faça alguma coisa. Jesus começa a refazer aquele homem de dentro para fora. Ele começa a mexer nas suas entranhas emocionais, psicológicas, afetivas. Aquele homem é mexido e remexido. Um homem que há 38 anos andava como um sapo, empurrado. De repente, Jesus diz: levanta-te. Ele simplesmente se coloca em pé. Agora toma teu leito. Toma o leito. Põe nas costas. E anda. E ele: espera aí. Alguma coisa aconteceu. E ele nem se percebeu. Porque na continuação do texto, ele está caminhando, com um leito nas costas. E alguém vem e o interrompe. E parece-me que é nesse momento que ele se dá conta que ele está andando. Porque foi tão automático que ele nem percebeu. Levanta-te. Ele se coloca em pé. E não foi um em pé trôpego, não. Colocou-se em pé, de um salto. Agora anda, 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 anda. E ele anda. E alguém o interrompe e diz: escuta, hoje é sábado. 7 pontos na carteira. É proibido andar com leite nas costas no sábado. Falta gravíssima. E aí ele volta-se e diz: olha, aquele que me mandou ficar em pé foi o mesmo que me mandou andar. Irmãs e irmãos, o que você quer nessa manhã? Cura ou doença? Você quer remover Betesda do seu coração ou não? A única coisa que você tem que fazer nessa manhã é ouvir a voz de Deus que diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus dá um sentido novo para aquele homem. Jesus o refaz de dentro para fora. É como se Jesus chegasse para um doente e falasse: se ajude, faça alguma coisa, vá lavar o rosto, vá lavar a casa, vá varrer a casa, faça alguma coisa, arrume a cama, saia dessa letargia, saia dessa enfermidade, saia dessa cronicidade. Eu não estou dizendo que Deus não é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele pode. Só que a gente se acomoda numa cronicidade de enfermidade, de doenças, que é muito mais cômodo justificar a nossa incapacidade, dizendo: eu não tenho ninguém para me jogar no tanque. Mas a voz que ecoa da eternidade dizia para ele: eu te ordeno, levanta-te e anda, toma teu leito e viva. Era o imperativo, irmãs e irmãos. O imperativo. E sabe o que Jesus estava dizendo para aquele homem? Ele dizia: você não depende de anjo, você não depende do tanque, você não depende de rosa, de sal, de água, de lenço, de toalha, você não depende de nada disso.
Você só depende de ouvir e de obedecer a minha voz, que te diz: levanta-te, toma teu leito e anda. Temos vivido uma religião do misticismo. Temos usado esse álibi para justificar as nossas enfermidades e as nossas doenças. E Betesda não é um lugar, Betesda é um estado de ser que pode ser mudado. Mas é interessante, para finalizar, o texto diz que depois que ele ouve essa palavra, levanta-te, toma teu leito e anda, o texto diz que aquele homem viu-se curado. Ele se viu curado. Ele quis se ver curado. Ele se viu como seria curado. Muitas das nossas doenças não são curadas porque nós não queremos a cura. Muitos dos nossos pecados não são vencidos porque nós queremos a permanência do pecado na nossa vida. Porque nós não queremos nos ver diferentes. E aí, irmãs e irmãos, a pergunta é: como é você curado dessa enfermidade crônica da alma e do ser? Como é você curada? Como é você curado? Como é você saudável? Como é você tremendo diante da palavra de Deus? Como é? Já se viu assim? Mas não. Muitas vezes o que nós fazemos, o que nós queremos é viver com as nossas idiosincrasias, com as nossas características. Eu sou assim mesmo. Não tem jeito. Eu não mudo. Não tem ninguém que me joga no tanque. E aí nós somos tomados pelos nossos ataviamentos, das justificativas e dos álibis. E começamos a falar: é o meu jeito, pastor. Eu sou assim mesmo. Eu sou um pobrezinho, coitadinho. Ninguém tem pena de mim, ninguém tem dó de mim, ninguém me dá uma oportunidade. Levanta-te, toma teu leito e anda. É o que Jesus diz para nós nessa manhã. Por fim, você já se viu curado? Você já se viu curado? E curado aqui é mudado. Você já se viu mudado? Sim, sem essa doença que te prende e que se chama de traço de personalidade. Cuidado com essa desculpa esfarrapada de dizer: esse é o meu jeito de ser, é o meu traço de personalidade, eu sou assim. Mentira. A não ser que você tenha decidido ser assim. Porque se você ouvir a voz que te diz: queres ser curado? E falar: eu quero. E se ver curado, você será. Está aqui a Rita, estudante de medicina. Ela sabe disso. Um doente, um paciente, precisa sim de tratamento, precisa sim de médico, precisa de remédio. Mas se ele não se dispõe a ser curado, ele não será. Porque se ele decidir ser doente, ele vai ser. Se ele decidir morrer, ele vai morrer. Porque ele se nega ao tratamento. Ele se nega à cura. Então, nessa manhã, minha irmã, meu irmão, identifique qual é a sua enfermidade. Identifique qual é a sua doença. E convide o Espírito Santo de Deus a colocar um espelho diante de você e veja-se mudado. Veja-se curado. Veja-se novo diante do Senhor. Você pode dizer nessa manhã: eu quero ser curado. Você pode se ver amando? Você pode se ver amando? Você pode se ver servindo? Você pode se ver renunciando? Você pode se ver perdoando? Ah, pastor, pediu demais.
Eu posso até amar, eu posso até servir, eu posso até renunciar. Mas perdoar aquela pessoa, eu não consigo. Você acabou de assumir a sua doença, a sua enfermidade, e colocou um bloqueio onde a graça de Deus se faz abundante. Veja-se curado, e você terá a capacidade de perdoar, de amar, de servir e de renunciar. Sabe por quê? Porque Jesus disse, se, ou melhor, tudo é possível aquele que, tudo é possível aquele que crê. E no Salmo 51, 17, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Jamais. A pergunta que fica para nós nessa manhã é: queres ser curado do seu misticismo, da sua enfermidade e do seu coração? Vamos colocar em pé. Tem alguma canção, pastor Leonardo? Pode. Irmãs e irmãos, no ano de 1897, foi inventada a escada rolante. Que benefício. Em 1897 foi inventada a escada rolante por Jesse Reno, em Nova York, nos Estados Unidos. No Brasil, as escadas rolantes só começam a existir em 1947 pela empresa Vilares. E em 1951, a primeira escada rolante foi conhecida no Brasil. Para que serve uma escada rolante? Para você sair correndo e subindo nela? Não. Para você colocar-se e deixar-se ser levado. Naquela manhã, o Senhor Jesus olha para aquele homem e diz: eu te ofereço uma escada rolante da cura e da libertação. Venha para a escada rolante e deixe-se ser levado. É o que Jesus quer nessa manhã de mim e de você. É interessante a função de um salva-vidas. O agonizante se debate e o salva-vidas fica ali esperando. Porque se de repente, naquele momento de abatimento, de agonia, de desespero, se ele for ali, talvez ele vai afundar junto com aquele que está no sufoco. Então ele espera. Quando aquele para de se debater e se entrega, aí o salva-vidas o toma e o salva. Não se debata mais. Você não precisa fazer. Apenas responda para Jesus nessa manhã: eu quero ser curado. Jesus, me cura. Me cura do misticismo. Me cura da enfermidade da alma. Jesus, tira Betesda de dentro do meu coração e me ajude a tomar o meu leito e andar. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Declare isso para Jesus. Renova-me, Responda para Jesus. Senhor. Eu quero a renovação. Eu quero o renovo. Eu quero algo novo na minha vida nesta manhã. Põe, Senhor, em nome de Jesus. Porque tudo que há dentro de mim, sim, Pai, necessita ser mudado, Senhor. Muda nosso coração, Jesus. Porque muda, tudo que há dentro do meu coração, sim, meu Jesus,
necessita mais de ti. De Jesus, é que nós necessitamos dele. Não é do tanque, não é do anjo, Senhor, não é de misticismo algum. Jesus, Precisamos de Jesus. já não quero ser igual. Não queremos, Jesus. Queremos uma vida nova. Nos ajude. Renova-me, Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Põe em mim teu coração. Um coração novo, Senhor. Um coração novo. Porque tudo que há dentro de mim, Tudo mesmo, Senhor. Tudo, tudo. necessita ser mudado, Senhor. Queremos andar. Porque Queremos andar, Senhor. tudo Um andar que há novo, um caminhar dentro novo, do Senhor. meu coração, Oh, Jesus. necessita mais de ti. Oh, Deus, obrigado pela tua graça. A tua graça não é seletiva. A tua graça é para hoje e para todos nós. Tu és Deus que ama. Tu não és Deus de acepção de pessoas. Tu não és Deus de exclusão. Tu és Deus de amor, de graça e misericórdia. Visita-nos com teu Espírito Santo e nos ajude a termos uma história nova, uma vida nova, um caminhar novo e andarmos assim nos teus braços, caminhando contigo e sabendo que o Senhor também está conosco. Esta é a tua promessa. Leva-nos na tua paz. Dá-nos, Senhor, um domingo abençoado de convivência familiar e traga-nos à noite para continuar louvando o teu nome aqui na igreja e ouvir mais da tua palavra. Olha por cada irmã, por cada irmão, por cada um de nós e ajuda-nos a pôr por terra o tanque de Bethesda da nossa vida e colocarmos a nossa fé, a luz da nossa fé em Jesus e tão somente nele, porque fazendo assim caminharemos em novidade de vida e em vitória em o nome de Jesus. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos, ide em paz, um bom domingo e até a noite.